E aí, Patrícia, tudo bem? Opa, Robervan, tudo certo? Boa tarde. Boa tarde. Então vamos começar nos apresentando, né? Vamos nessa. Você primeiro, primeiras mulheres, né? Bom, eu sou Patrícia Pacheco, sou psicóloga, tenho uma carreira grande, longa já aí dentro da psicologia, sou formada na graduação há mais de 25 anos. E Aham. esse trajeto dentro da psicologia eu vim complementando a minha formação, no que a gente chama de Uhum. educação continuada, né? Não dá para fazer a graduação e parar, porque tudo evolui, o mundo está mudando, a subjetividade está mudando, e aí eu fui Uhum. complementando. Então, a graduação tem mais de 25 anos que eu terminei, e fui Uhum. acrescentando isso depois, dois cursos de extensão, duas pós-graduações, mestrado e doutorado. Essa é hoje meu perfil profissional. E dentro da área da psicologia, eu fui me especializando em psicologia clínica e especificamente em terapia cognitivo-comportamental. Então, hoje eu posso dizer que eu sou psicóloga, doutora em Uhum. psicologia e com especialização em psicologia clínica na área de terapia cognitivo-comportamental. E em termos de atuação profissional, eu trabalho com psicologia clínica e sou professora. Segui a carreira docente, que é uma carreira que me encanta muito, a universidade. Uhum. Nunca consegui sair da universidade, porque lá que se desenvolvem os conhecimentos, lá a gente tem um contato grande com o pessoal de diversas faixas etárias, então o meio acadêmico é um meio que me encanta. Maravilha. E, Patrícia, quanto tempo você dá aula? Eu dou aula quase esse tempo todo, Robervan, porque eu Hum. me formei cerca de 2 anos depois, eu já comecei a dar aula em graduação, sempre em curso superior. E já dei aula para Hum. vários cursos, porque a psicologia ela tem uma área de inserção que é muito grande. Então, já trabalhei Uhum. com cursos de educação física, já trabalhei com cursos de pedagogia, com curso de fisioterapia, e hoje meu carro-chefe é o curso de psicologia, né? Eu trabalho numa universidade aqui do Rio de Janeiro, Uhum. e é exclusivamente com o curso de psicologia que eu estou trabalhando atualmente. Maravilha. Bom, então vou me apresentar aqui agora, então. Eu sou Robert Van Paz, eu sou coach de líderes, né? Eu ajudo pessoas a serem líderes de si mesmas, líderes na sua vida, nos seus negócios, na sua carreira, para que elas, assim, utilizando o princípio da liderança, utilizem para realizar seus sonhos e objetivos. E sou empreendedor digital também, sou Master Practitioner em Programação Neurolinguística também, PNL. Você conhece PNL, né, Patrícia? Conheço, né? É uma área que chega próxima à terapia cognitivo-comportamental, que é a minha área de especialização. Show. Então, com essa formação, né, também sou terapeuta Reiki também, sou reikiano nível 2 e a gente está aí fazendo um trabalho interessante sobre empreendedorismo, e além de empreendedorismo digital, nessa linha de melhorar e mudar o mundo. E eu também trabalho com desenvolvimento humano já tem mais ou menos uns 5 anos nessa área de PNL, trabalho hoje num treinamento também que trabalha essa questão do domínio das emoções, que hoje em dia é uma das coisas que mais está faltando no nosso Brasil, quiçá no mundo, é o domínio das emoções, não é verdade isso? É verdade, é verdade. Eu costumo falar com meus alunos e meus estagiários, eu trabalho muito com o pessoal de final de curso de psicologia, que nós estamos vivendo em uma época que é muito acelerada, né, que é muito ansiogênica, e é importante conseguir lidar adequadamente com essas coisas que vão aparecendo em função desse mundo tão acelerado, né? Então, aqui no Rio, pelo menos, nós vivemos muito isso, não sei como é aí na sua área, mas eu tenho visto as grandes capitais, às vezes até algumas cidades menores também, com as pessoas sempre com pressa, sempre aceleradas, sempre sobrecarregadas, e isso Uhum. tem seu preço, né? Isso tem seu custo. Com certeza. E eu acho que assim, ansiedade é um mal que atinge assim, acho que 90% da população. No mínimo, um pouquinho a gente é ansioso em algum momento do nosso dia. Eu acredito que não tem como a gente zerar totalmente a ansiedade, mas tem como a gente controlar e saber lidar quando ela aparece. Eu, pelo menos, sou dessa forma.
Assim, para a gente ir entrando nessa parte mais técnica, o que a psicologia, como a psicologia define a ansiedade, Patrícia? Uma primeira coisa importante, até pegando a sua fala, é começarmos a tirar a ideia de que a ansiedade é um mal. Na verdade, ela não é um mal, ela é Boa. uma característica humana, né? Então, nós, como seres humanos, e existem pesquisas de psicologia comparada que mostram que animais também, quem tem animal de estimação vai conseguir perceber isso com tranquilidade, com clareza, é uma característica da nossa e de outras espécies a ansiedade. Então, ela não é um mal, ela é uma coisa que nós temos e devemos ter. E quando a gente vê e vai estudar mais profundamente o tema, você vê que isso é uma característica evolutiva do ser humano. Nossos ancestrais precisavam estar em alerta para se proteger de perigos eventuais, de predadores eventuais. Então, a luta pela sobrevivência fazia com que fosse necessário um nível alto de ansiedade. Os tempos vieram mudando e essa característica não nos deixou, né? Então, e quando nós olhamos para o evolucionismo e a psicologia evolucionista, evolucionismo de Darwin mesmo, e a psicologia evolucionista é muito interessante nesse sentido também, de nos ajudar a entender hoje o que características nós lidamos que são fruto dessa evolução da nossa espécie. A ansiedade é uma delas. Então, não é um mal, é importante que comecemos a pensar isso. A ansiedade é uma característica com a qual nós precisamos aprender a lidar. E ela é necessária, porque eu costumo muito falar que a ansiedade é como uma flecha. Pensa agora aí, às vésperas das Olimpíadas aqui no Rio, vão vir, né, os atletas de arco e flecha, e eles precisam de imprimir uma tensão ao arco para a flecha atingir seu alvo. Eu costumo muito fazer a analogia da ansiedade a essa tensão. Para que ele alcance o objetivo, é importante que ele imprima uma tensão ótima para que a flecha deixe o arco em velocidade suficiente para atingir seu alvo. Mais ou menos assim a nossa ansiedade cotidiana. Ela me motiva, ela mantém a minha atenção, ela me coloca em movimento. Então, é necessário que eu tenha ansiedade. Pode ser simplesmente para atravessar uma rua. Pense se eu estiver completamente relaxada ao atravessar uma rua. A probabilidade de eu me machucar nisso é grande, né? Pensando nas ruas de grande movimento. Então, eu preciso estar em alerta. Eu preciso me manter em movimento, eu preciso me manter motivado para que eu possa alcançar os objetivos aos quais eu me proponho. O problema é quando a ansiedade passa desse nível ótimo e vai assumindo níveis e intensidades que são altas demais. Aí ela começa a prejudicar o sujeito. Então, você é perfeito quando fala que é importante aprender a lidar com a ansiedade. Tem pessoas que são muito ansiosas e aí vão beirando as patologias que, se você desejar, a gente fala um pouco sobre elas também. Mas, claro, independente da área da patologia, dos transtornos de ansiedade que existem, a ansiedade é algo que vai me acompanhar até o último dos meus dias. E eu preciso saber lidar com ela para que ela não venha a me atrapalhar. A primeira coisa, e acho que é importante divulgar isso, é aceitar que a ansiedade faz parte de mim. Então, eu não preciso ficar preocupada se eu vou estar ou não ansiosa. Eu vou estar. A ansiedade é uma característica humana. Então, o primeiro passo para nós lidarmos de forma adequada com a ansiedade é aceitá-la. É entender que ela faz parte do meu cotidiano. Show. Mas, pelo que você falou, então, eu acredito que a gente poderia dizer que seria algo um pouco de significado, diferentes significados. Por exemplo, para mim, a ansiedade talvez tenha um significado um pouco diferente do que você falou. Talvez também pode ser igual esse significado para outras pessoas. Como, por exemplo, você falou sobre a questão do atleta, do arco e flecha. Isso, para mim, seria a questão do estado de alerta, que, no meu entender, no meu sistema, um estado de alerta é diferente de ansiedade. Que eu acredito que são significados que cada pessoa dá devido aos seus conjuntos de crenças e valores que cada um tem. A questão é interessante seu comentário, porque aí entra o senso comum.
O senso comum, ele se apropria de conceitos da ciência e usa de forma muitas vezes inadequada. A maioria das pessoas entende esse termo ansiedade como um termo pejorativo, né? E, na verdade, não é. Ela me ajuda a manter em alerta. Então, Tá. estar no nível Patrícia, peraí, ansiedade só um é minutinho. necessário. Então, vamos continuar aqui, então, o que a gente estava falando. Você estava falando sobre a questão do senso comum. Isso. É sempre importante, em especial com esse tema, que é um tema que é usado muito, esse termo que é usado muito pelas pessoas, a ansiedade, que a gente esclareça que ela não tem uma característica necessariamente pejorativa. A ansiedade é uma característica humana que vai me manter em alerta, que vai fazer com que eu me motive, que vai canalizar minha atenção para que eu consiga meus objetivos. Então, eu não preciso me preocupar se eu vou ter ou não. Eu tenho ansiedade. E esse é o primeiro passo para que eu possa lidar adequadamente com ela, entender que a ansiedade é uma característica humana que eu vou necessariamente conseguir ou ter que aprender a lidar de forma adequada para que ela não me prejudique. Show. E me diz uma coisa, qual que seria então a diferença entre estado de alerta e ansiedade? Ou não A existe ansiedade é uma emoção, digamos assim. O estado de alerta é mais cognitivo. Você está usando todas as suas funções mentais, memória, pensamento, percepção, tudo está funcionando, consciência, está direcionado para você alcançar determinados objetivos. Pensa na ansiedade como um combustível para isso, para manter essa engrenagem toda, esse mecanismo todo em funcionamento. Essas dúvidas são de extrema importância, porque é muito comum que as pessoas cheguem ao consultório querendo se livrar de vez da ansiedade, que é impossível, né? Eu não consigo, como você falou no início, zerar a minha ansiedade, porque é necessário que ela exista para que toda essa engrenagem possa funcionar adequadamente. O problema é quando aumenta demais o nível de ansiedade e as patologias começam a aparecer, os prejuízos começam a aparecer. É isso que a gente tem que conseguir evitar. Entendi. É aquela coisa, a ansiedade realmente é um fruto de uma emoção e o estado de alerta é apenas um estado interior de você estar ali naquele momento, não necessariamente é uma emoção. Ok. Sim. O estado de alerta envolve outras funções mentais. Seu pensamento, raciocínio, memória, percepção, a consciência, todas as funções mentais estão direcionadas para esse estado de alerta, para resolver alguma situação ou para fazer alguma atividade. Maravilha. E quais seriam os males que a ansiedade demais, não saber lidar com a ansiedade, trazem, na verdade, para o ser humano? Que patologias seriam essas que poderiam causar? Existem. Antes de patologias, o aumento da ansiedade ela vai prejudicar essas funções mentais que eu me referi agora há pouco. Uma das mais sensíveis ao aumento da ansiedade é a memória. Muita gente reclama da memória sem que tenha nenhum problema de memória. Existem fatores externos, e a ansiedade é um desses fatores externos à memória, né, não externos ao sujeito, que podem estar prejudicando a memória. Deixa eu dar um exemplo muito simples, que é o que as pessoas dizem que dá um branco na memória, que não conseguem, seja na hora de uma prova, na hora de uma apresentação, a pessoa sabe todo o conteúdo, sabe o que precisa falar, mas não consegue acessar absolutamente nada. Isso é uma das características da ansiedade. A ansiedade pode fazer isso com outras funções mentais. Então, ela pode começar a fazer com que o sujeito tenha prejuízos cognitivos, que o funcionamento mental dele comece a ser prejudicado por conta do aumento excessivo da ansiedade. Por isso que é importante controlá-lo. A ansiedade também, isso é uma característica, não estou falando de patologia ainda, só de prejuízos um pouco mais leves que a ansiedade pode provocar. A ansiedade também pode começar a fazer com que o sujeito tenha prejuízos físicos, que algumas patologias comecem a aparecer ou algumas disfunções comecem a aparecer no organismo.
Então, por exemplo, tem pessoas que têm um sistema digestório muito sensível ao aumento de ansiedade, que se ficam ansiosas vão ter alteração de apetite, vão ter uma dor de barriga, começam a ter alterações orgânicas em função desse aumento. Também não é uma patologia ainda, é uma alteração agora orgânica que a ansiedade pode estar provocando. Tem pessoas que têm problemas de pele, começam a ter espinhas, acnes, então o corpo todo começa a sinalizar que a ansiedade está passando do limite que ela deveria ter. E as funções mentais também, de forma correlata. O pensamento, você não consegue encadear mais o pensamento, porque tem muita coisa acontecendo na sua cabeça. A memória, como falei agora, começa a apresentar falhas sem que ela tenha problema. E outra característica muito interessante da ansiedade é gerar pensamentos automáticos negativos. Ninguém que está ansioso pensa que tudo vai dar certo. Pelo contrário, a pessoa começa a pensar, a ter pensamentos catastróficos. Isso é uma característica da ansiedade também. Então, ó, não falamos de patologias ainda, não falei de doenças. De prejuízos, falamos, né? De prejuízos. Então, existem prejuízos. Se ela passar desse nível, ótimo, isso é importante. A ansiedade é importante, ela me motiva, ela mantém a minha atenção, mas a partir de um determinado ponto ótimo de ansiedade, ela começa a prejudicar o sujeito cognitivamente, gerando pensamentos automáticos negativos, quer dizer, eu quase não consigo me livrar deles, eles invadem a minha consciência, me causando bloqueios temporários de memória, né? Esses pensamentos sobrecarregam a memória e ela não consegue funcionar adequadamente, e atrapalhando a minha cadeia de raciocínio, né? Então, prejuízos cognitivos. Na parte de prejuízos orgânicos, as pessoas normalmente têm um órgão ou um sistema que primeiro dá esse sinal de alerta. Então, pode ser uma enxaqueca, pode ser problema de pele, pode ser problema de digestão. Algumas pessoas têm placas pelo corpo, placas vermelhas, que podem se transformar em placas roxas depois, parecendo que levaram uma surra, sem que nunca tenham encostado a mão nela. Então, são coisas que a ansiedade pode fazer e que, com muita facilidade, as pessoas identificam isso. Show. Tudo bem nessa parte? Tudo bem nessa parte. Você ia falar sobre as patologias, né, no caso ainda. Sim. Se a coisa for se agravando e a pessoa não conseguir gerenciar... Só fazer um comentário rapidinho aqui do que você falou. Inclusive, eu conheço exemplos de pessoas próximas a mim. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela tem isso. Quando ela está próximo de algo que ela está fazendo, que é muito importante para ela, alguma coisa do tipo, e ela começa a pensar demais naquilo que incomoda com ela, no dia seguinte ela começa a aparecer com algumas manchas roxas, que parece que ela realmente apanhou, ou se ela se bateu em alguma coisa, e a gente pergunta, nossa, como assim? E ela convive hoje normal. Inclusive, depois eu vou até passar para ela essa entrevista, para ver se ela tenta melhorar em relação a isso, né? Busca uma melhora ainda mais em relação a isso. Mas, realmente, isso mostra cada vez mais que saber lidar com as emoções é algo imprescindível. Principalmente você ter autoconhecimento sobre você mesmo. Que hoje em dia, se as pessoas não se conhecerem, não vão ter esse controle. Porque se você souber essas características, souber como gerenciá-las, né? Em terapia cognitiva, nós chamamos isso de desenvolvimento de habilidades e competências. Que eu reconheça e saiba lidar adequadamente com esse sofrimento muito acentuado. Porque em vários momentos eu vou ter que lidar com uma ansiedade mais alta. Vamos supor que eu esteja passando, né, como muitas pessoas na atualidade, por uma crise financeira mais severa, né, por conta da situação que o nosso país está. Isso vai me gerar muita ansiedade, claro, porque eu vou ter problemas para manter minimamente a minha vida em funcionamento. E aí eu preciso conseguir gerenciar isso para que a ansiedade não me paralise. Porque se ela me paralisar, além do problema financeiro, agora eu vou ter um problema para gerenciar a minha vida dentro dos recursos que eu ainda tenho. Se a ansiedade começar a aumentar demais, ela pode se transformar numa patologia. É o que nós chamamos de transtornos de ansiedade. E aí existem vários. Alguns dos mais conhecidos são o transtorno obsessivo-compulsivo, que a principal característica pensamentos intrusivos que são muito incômodos para a pessoa e ela precisa tentar se livrar deles de alguma forma. É muito comum a ideia de quem tem TOC,
transtorno obsessivo compulsivo, tem rituais, tem uma organização excessiva? Não necessariamente. Qualquer pessoa pode ter essa característica sem que o outro saiba. Existe o que nós chamamos de características encobertas. Pessoas que não fazem nada, que não manifestam isso em termos comportamentais, mas que têm um sofrimento grande, que têm um funcionamento mental que é todo diferenciado por conta desse transtorno. E é uma patologia que é muito incapacitante, com um nível de sofrimento muito alto e com alta incidência. Assim, com muita frequência, nós recebemos pessoas com TOC no consultório para tratar e se livrar desse transtorno de ansiedade que é tão incômodo. Esse é um deles. O transtorno do pânico é outro bastante comum e que também já foi meio que incorporado aí pelo senso comum. O transtorno do pânico, ele é uma descarga aguda do sistema nervoso simpático. O sujeito tem um alerta, uma intensidade muito grande de descarga do sistema nervoso. Como se ele estivesse passando por uma situação de emergência muito grande naquele momento. Porque quando nós passamos por uma situação de emergência, e pensa a última situação de emergência que você já passou, nosso corpo reage a isso. Né? Então, eu tenho descarga de adrenalina, eu tenho dilatação pupilar, eu tenho aumento de batimento cardíaco, aumento de ritmo respiratório, tudo para que meu organismo se prepare para fugir. E se eu resolver correr, eu vou bater o recorde do Usain Bolt, né? Ninguém vai me segurar nos 100 metros rasos, ou para lutar. E se eu resolver lutar, os lutadores aí de MMA que me segurem, porque eu vou ter uma força descomunal. É a situação daquelas pessoas que, sei lá, sofrem um acidente de carro, o carro está capotado com alguém lá dentro, ela pega e desvira o carro. Isso é possível, isso não é coisa de cinema, isso não é ficção científica. A pessoa está tão ativada, ela está num estado de emergência que todos os seus recursos físicos estão disponíveis, que ela vai ter um desempenho que é fantástico quando está calma. Quando estiver calma, ela não faria isso novamente. Oi, não te ouvi. É que nem você tem praticamente uma força, assim, sobrenatural. Um grande exemplo disso, por exemplo, se uma mãe tiver com um filho em perigo, meu amigo, a mãe ela vai ter uma força, uma velocidade, seja lá o que for preciso. Por quê? Porque para ela aquilo é mais importante que a vida dela. Então o sistema dela vai passar para caramba, você tem que fazer isso acontecer e acabou. Então eu penso muito sobre essa questão de que a emoção é algo que move a nossa vida realmente. E você acabou de falar os exemplos de que quando a ansiedade está alta demais, quando ela passa do ponto onde ela passa a fazer pequenos prejuízos somente mentalmente, por enquanto, né, somente em nosso estado interno, ela passa a passar para o externo, que é onde ela começa a comandar, que fazer com que o nosso sistema nervoso dê aquela descarga de adrenalina que você falou, e aí começa como seria a palavra? Degenerar o nosso corpo, né? Adoecer, né, o organismo. Exatamente. Adoecer mesmo. Então, e aí, no transtorno do pânico, o que acontece é que a pessoa começa a entrar nessas situações de emergência sem estar em situações de emergência. Porque se eu sofri um acidente de carro, se eu, sei lá, sofri uma situação qualquer que coloca a minha vida em risco, eu vou compreender essa alteração orgânica toda que eu vou estar passando. Agora, se não está acontecendo nada, se eu estou andando na rua, se eu estou dentro de casa, não teria motivo para o meu organismo ter essa reação toda. Mas um ataque de pânico a pessoa tem. Então, um ataque de pânico é uma descarga intensa de sistema nervoso simpático que vai fazer com que o sujeito entre numa situação de emergência quando está tudo calmo. E como ela não compreende por que o organismo está passando por isso, ela entende que ela está morrendo. Né? Todas as pessoas que têm ataques de pânico acreditam que naquela hora vão morrer. E se vão procurar um médico depois, e com frequência vão, primeiro elas vão ao cardiologista, porque os sintomas cardiológicos são tão intensos, porque parece que a pessoa está tendo um infarto naquele momento. Só que não há registro na literatura de que haja um óbito no ataque de pânico. É interessante diferenciar o que é um ataque de pânico e o que é uma síndrome do pânico. Um ataque de pânico qualquer um de nós pode ter.
Você está passando por uma situação muito estressante, você está sob tensão intensa, e aí o organismo pode fazer essa descarga tão grande de todos os recursos que ele tem. Uma síndrome do pânico são ataques recorrentes. Então, a pessoa pode ter 15 ataques por dia, pode ter um ataque de pânico dormindo, e aí a coisa pode chegar a graus bastante complexos, bastante incapacitantes, de um sofrimento muito grande para o sujeito. Nossa, tanto o transtorno obsessivo compulsivo quanto o transtorno do pânico são patologias que levam a muito sofrimento. E respondem bem à terapia, é importante falar isso. Show. A gente tem uma pergunta aqui no chat aqui da live, que o Carlos Júnior pergunta: tem alguma técnica para, depois de estabilizada a ansiedade, conseguir controlar para isolar? Eu não ouvi direito, pode repetir, por favor? O Carlos Júnior, ele perguntou no chat aqui que tem alguma técnica para, depois de estabilizada a ansiedade, conseguir controlar, para poder isolar total a ansiedade. Cortar a ansiedade? Isso. Não. Você vai ter, existem diversos recursos que são necessários para você manter a ansiedade no nível ótimo. Mas o que viemos falando desde o início, ela sempre vai estar lá. Ela é necessária. Isso é importante que eu aceite. É importante que eu entenda e que ela faz parte da minha vida. Eu não tenho como me livrar totalmente dela. Muita gente chega no consultório com esse desejo. Quando eu pergunto em que eu posso te ajudar, as pessoas dizem que eu quero me livrar da ansiedade. E aí a primeira coisa que nós discutimos é que não é possível. É como se você chegasse lá e dissesse: eu quero me livrar do meu coração. Não dá, né? Se eu tirar, não vai ser uma boa coisa que eu vou estar fazendo naquela hora. Então, é importante aí aprender uma técnica de relaxamento, é legal. Existem diversas técnicas de relaxamento que são muito eficazes. Perceber esses pensamentos negativos que a ansiedade gera na minha cabeça também é legal, e questioná-lo. Será que realmente tudo é tão negativo assim? Ou isso é só uma forma exageradamente negativa que eu estou tendo de ver o mundo porque eu estou mais ansioso? Então, tem coisas que eu posso fazer para diminuir e deixá-la no nível ótimo. Agora, se já for uma dessas patologias, um toque, um pânico, aí é necessário tratamento, porque é pouco provável que a pessoa consiga se livrar sozinho, porque aí já está no nível muito intenso da ansiedade, e o sofrimento é muito grande que está sendo infligido ao sujeito também. Falamos só 2 dos transtornos de ansiedade, tem mais. Não. Só vou falar, a galera que está ouvindo no chat aí, viu, se tiver alguma pergunta, podem perguntar que a gente vai fazendo aqui. O que seria mais, então, Patrícia? Tem, e esse é muito comum, Robervan, as fobias, né? O medo de alguma coisa que não me provoca risco. É importante, quando nós falamos de fobia, que é outro dos transtornos de ansiedade, que eu diferencie o que é um medo, que é o motivo básico de sobrevivência. É importante ter medo. Ter medo de coisas que oferecem risco à minha integridade física. Se eu sou assaltada à mão armada, é importante que eu tenha medo, porque aquilo ali pode realmente me ferir. Se eu vou em algum lugar, sei lá, na savana africana, e me deparo com um leão, é importante que eu tenha medo. Eu não vou querer fazer carinho no bichano, porque ele pode me ferir. Mas se entra uma barata agora no meu escritório, eu não preciso ter medo, porque ela não oferece risco à minha integridade física. Então, quando eu tenho medo de alguma coisa que me oferece risco, isso é um medo que é um motivo básico de sobrevivência. É importante que eu tenha medo. Agora, quando eu tenho medo de alguma coisa que não me oferece risco, isso é um medo fóbico. É outro transtorno de ansiedade. As fobias são exemplos de transtornos de ansiedade. E aí tem fobias específicas. Medo de barata é um clássico, né? Medo de lugares fechados, a claustrofobia, medo de lugares abertos, a agorafobia. Tem um monte de fobias, qualquer coisa pode ser objeto de fobia. E, na minha opinião, a pior delas, né, que é mais incapacitante, é a fobia social, o medo de gente, o medo da avaliação negativa
de terceiros. E aí, porque se eu tenho medo de barata, eu posso dedetizar a minha casa uma vez por mês, eu posso andar com SBP, eu posso pedir para alguém matar a barata para mim. Mas se eu tenho medo de gente, o que eu faço? Né? E aí é muito comum que essas pessoas comecem a se isolar, o que vai piorar muito o quadro. Uma coisa que a gente pode falar, e é importante, né, que as pessoas entendam isso, se eu tenho medo que é fóbico, é desnecessário. Eu não preciso ter medo, mas eu tenho. O medo da barata é a mesma coisa do medo do leão, idêntico, né? Muitas pessoas desconsideram isso, tem medo de barata, né? Aí vem lá uma caixinha de presente, parecendo uma joia, e tá a baratinha lá dentro. Não se deve fazer isso, porque a pessoa pode ter um ataque de pânico naquele momento. O pico de ansiedade pode ser tão alto que ela vai ter uma coisa muito pior. Eu não vou estar ajudando. Agora, é importante que a pessoa entenda que quanto mais ela evitar, pior a fobia vai ficar. É compreensível, porque se eu tenho medo de alguma coisa, eu não vou procurar essa coisa. Eu vou correr dessa coisa. Mas se for um medo fóbico, eu não devo evitar. Pelo contrário, eu devo me expor. Porque a exposição, claro, devagarzinho, com calma, graduada, vai fazendo com que eu consiga perceber e avaliar de forma mais realista que aquilo não me oferece risco. Então, é importante, isso tem que ficar muito claro para as pessoas. Se você tem um medo fóbico, não evite esse medo. Por exemplo, a pessoa tem medo de elevadores. E aí anda de escada, trabalha no 20º andar, sobe e desce de escada. É a pior coisa que ela pode fazer, porque o medo de elevador vai ficar muito mais intenso a cada vez que ela anda na escada. É como se ela acreditasse que ela continua íntegra porque ela não entrou no elevador, o que não é verdade. Então, é importante, e as fobias também são muito sofridas, que a pessoa tente gradativamente ir se aproximando desse objeto de fobia. Se a fobia for muito forte, aí o auxílio psicoterapêutico é necessário. Mas tem muita gente que consegue superar isso sozinho, né? Simplesmente partindo dessa ideia. Eu vou enfrentar, eu vou me aproximar e gradativamente eu vou começar a avaliar de forma mais realista. Seria interessante também, toda vez que você fosse se aproximar do seu objeto fóbico, que você fizesse relaxamento. Falamos dele agora há pouco. Então, aprenda o relaxamento, pratique o relaxamento. Relaxamento não é uma coisa que eu faça quando eu estou nervosa. Relaxamento é uma coisa que eu treino diariamente para quando eu estiver nervosa, eu conseguir usar de forma eficaz e diminuir a ansiedade e conseguir observar que a barata pode passar para lá e para cá. E eu continuo íntegra, apesar da presença dela. Pronto. Na visão a gente vai falar agora, acho que é importante, a gente está falando só do que a ansiedade causa, o que causa, mas a gente ainda não começou a falar como que a gente faz para ajudar não acabar, mas amenizar, né, no caso, a questão da ansiedade, para que as pessoas não sofram tanto. Pelo lado da psicologia, como que funciona a questão do tratamento e a prevenção, talvez, de você diminuir esses efeitos da ansiedade na nossa vida? Tratamento é mais complicado de falarmos, porque depende do caso em questão, né? Assim, um toque vai ter um tratamento, o pânico vai ter outro tratamento, uma fobia específica, outro tratamento, mas é importante que as pessoas aprendam a gerenciar a ansiedade quando ela está baixa ainda. Se você é muito ansioso, e aí tem uma coisa ainda que eu não falei que é importante. Tem pessoas que têm como características de personalidade serem mais ansiosos. Tem outros que têm uma ansiedade que é mais situacional, né? Descobriu, vai fazer uma prova, descobriu uma doença severa, está passando por uma dificuldade e a ansiedade aumenta. Em todas essas situações, nós estamos falando da mesma reação fisiológica. Então, é importante que a gente consiga diminuir essa ativação fisiológica. Mais uma vez, voltamos aí ao relaxamento. Pode ser qualquer forma de relaxamento. Existem formas diversas de relaxamento. A meditação trabalha muito com meditamento, com relaxamento. E hoje tem o tão famoso mindfulness, que é a atenção plena, que também vai trabalhar com relaxamento. Então, não importa muito qual forma o sujeito vai usar. Ele tem que aprender a diminuir o estado de excitação que ele está. Porque quanto mais excitado organicamente ele fica, quanto mais agitado organicamente ele fica, mais a ansiedade vai subir. Então, é importante que ele aprenda a diminuir.
Isso é um ponto. O outro ponto é que ele aprenda a controlar os pensamentos dele. Então, eu preciso observar a forma como eu avalio as situações e preciso discutir comigo mesma, né? Será que é assim? Será que realmente é essa avaliação que é a mais adequada? Pede apoio a alguém, né? Discuta com você no que a gente chama de enfrentamento cognitivo, para que você não fique ao sabor desses pensamentos automáticos negativos que a ansiedade gera. Então, assim, para quem não entende nada de psicologia, nunca se aproximou da psicologia, talvez sejam as duas recomendações mais importantes. Aprenda a diminuir o nível de excitação, isso, um relaxamento, pode te ajudar. E existem diversos, né? No YouTube você encontra um monte. Se botar lá atenção plena, mindfulness, você vai encontrar vários. Então, e treine, né? Isso é uma habilidade, isso é algo que você vai gradativamente ficando melhor, melhor e melhor, a ponto de conseguir em 1 minuto diminuir o nível de excitação fisiológica que você está. E a outra parte comece a observar, identificar e questionar os seus próprios pensamentos. Não fique ao sabor deles, porque eles podem fazer aumentar muito sua ansiedade. E para quem tem fobia, o que falamos agora há pouco é importante. Não evita. Evitar é a pior coisa que você pode fazer, porque isso vai fortalecer a fobia que você tem. Vai gradativamente se expondo. Eu trabalho com universitários e tem muita gente que tem dificuldade de falar em público, o que também é movido por ansiedade. E aí eu sempre falo com eles, se você tem dificuldade de falar em público, o que você deve fazer? Falar em público. É claro que você não vai pegar um auditório de 500 pessoas e começar por ali. Isso vai te congelar. Você vai começar com uma audiência pequena. Começa com 5 pessoas aqui, 3 pessoas ali, e deixe ir se habituando até que você consiga chegar ao auditório de 500 pessoas e mandar bem, sem grandes sofrimentos, só com uma preocupação que é natural quando você vai fazer alguma exposição. Talvez essas sejam as melhores dicas iniciais para se trabalhar com ansiedade. Esse é um tema que interessa muito, né? Eu estou aqui no Rio, nós começamos a fazer uma fanpage e a ansiedade é um dos temas que tem gerado muito comentário, gerado muita discussão, que os alunos sempre se interessam também, e que nos consultórios nós recebemos muita gente. A gente está até para fazer agora no próximo domingo uma aula aberta online para falar exclusivamente sobre temas de ansiedade, porque é importante que as pessoas saibam lidar com ela. Show. Perguntaram aqui no bate-papo, Patrícia, como chama a última técnica de relaxamento que ela indicou? Foi a Sheila Maciel que perguntou. Como chama o quê? A última técnica de relaxamento, você falou sobre duas. A mindfulness. Numa tradução livre, seria como mente vazia, mas as pessoas estão traduzindo como atenção plena. Então, procura lá atenção plena, que você vai ver o termo em inglês, que é mindfulness, que é bem, bem interessante, tem sido muito utilizado na atualidade. Entendi. Respiratórios são muito importantes também, né? Então, aprender a controlar a respiração é alguma coisa que é importante, vai provocar esse relaxamento também. Entendi. Estou colocando aqui no chat o nome, Mindfulness, que é em inglês, né, no caso. Bom, eu não sei, você conhece bem a PNL? Como que funciona isso? Eu não esqueci de perguntar isso. Seu som está baixo agora, não te ouvi. Se você conhece bem a PNL, como que funciona em relação a isso? Sim, eu já fiz alguns cursos sobre PNL, já me aproximei um pouco mais desse tema também. Maravilha. Eu sou master practitioner em programação neurolinguística, né? E então, assim, a gente, pelo que você estava falando e tudo, a gente entende bem, na verdade, a PNL, na verdade, ela entende bem esse lado de uma forma. Mas deixa eu só começar a falar isso. Perguntaram aqui se você indica o livro Atenção Plena. Conhece? Sobre mindfulness, sim. Eu gosto muito para trabalhar com relaxamento, não é qualquer relaxamento que serve para qualquer pessoa, porque as características pessoais diversas vão fazer com que as pessoas aproveitem mais ou menos de uma ou outra técnica. Tem um livro
da doutora Marilda Lippe, que o nome dele é Relaxamento para Todos. Simples, baratinho, pequeno, e que tem um monte de relaxamentos lá dentro. Então, tem relaxamentos para a pessoa que está com depressão, que vai fazer prova, que está grávida, para criança, para menino, para menina. E o que é legal, que eu sempre faço, eu uso muito no consultório esse livro, pegue alguns relaxamentos que você acredita que podem ser melhores para você e treina. Treina para ver qual que é mais adequado. Quando você escolher um, aí ele vai virar uma rotina diária para você. Não espere ficar nervoso, precisar do relaxamento para poder usá-lo, porque nessa hora ele não vai funcionar se ele não tiver automatizado. Então é importante, agora a gente já está meio aí para o final do nosso encontro, deixar essa dica que eu acho bem legal. Procure pelo livro da Marilda Lippe, que é uma das maiores autoridades em estresse no nosso país, que é outro tema muito interessante, diferente de ansiedade, então em algum momento poderíamos conversar sobre estresse. Relaxamento para Todos, da Marilda Lippe, e ele é só de relaxamentos. É só escolher lá dentro, treinar e ver qual que você se adapta mais para fazer dele uma rotina diária sua. Sensacional, sensacional mesmo. Patrícia, bom, eu acho que então, no resumo, seria a questão de você ter um autoconhecimento, dicas assim para você ter uma melhor, como lidar melhor com a questão da tua ansiedade. É você, primeiro, se conhecer mais. Segundo, você ter uma consciência maior do que isso pode trazer para você. Terceiro, pelo que eu entendi, questão de estado interno tranquilo. Utilizar muito a questão do relaxamento para que você possa entender que não adianta você aumentar demais o teu estado de alerta a mais do que é preciso, sendo que muitas vezes em algumas situações isso só vai te incomodar e te fazer sofrer, que é o que a gente chama de sofrer por antecipação. Muitas vezes a pessoa tem algo que vai acontecer no final do dia e ela soube pela manhã e ela fica sofrendo o dia inteiro. Ela não consegue trabalhar, não consegue fazer nada. Às vezes não é nem no final do dia, pode ser no final do mês ou até no final do ano, e a pessoa já está em 220 com isso, com um sofrimento muito grande. Então, é importante total, saber melhorar a qualidade de vida. Para quem se interessar mais, depois a gente manda o link para você dessa aula que vai ter agora, ao vivo. A gente vai colocar uma aula ao vivo, domingo, 7 horas da noite, aqui é o horário de Brasília, para falar exclusivamente sobre ansiedade. Eu vou aprofundar um pouco mais o tema. Se tiver interesse, depois libera aí o link. Claro, eu vou postar nos comentários aqui para o pessoal que vai estar assistindo e quiser se inscrever para acompanhar, a gente vai fazer isso sim. Depois a gente também vai gravar talvez um bate-papo ou algum outro vídeo para a gente falar também sobre a influência a influência da PNL, como que ela pode ajudar também nisso, que é uma aliada fortíssima na melhoria e transformação das pessoas hoje para aprender a falar melhor essa questão também da ansiedade. Tá certo? Tá ótimo, Roberto. Então, nosso bate-papo foi show de bola. Queria te agradecer demais, Patrícia, pelo teu Imagina, tempo. Foi ótimo estar conversando contigo. Vamos marcar mais vezes também, tá certo? Esse bate-papo, e espero que a gente possa ter trazido alguma clareza, algum insight ou algum aprendizado, para quem está assistindo a gente aí agora, ou quem sabe está assistindo depois também. E dizer qual que é a tua fanpage? Oi? A tua fanpage, qual que é? É Psicologia Aplicada ao Cotidiano. O pessoal acha com esse nome ou pelo meu nome, Patrícia Pacheco Psi. Então, coloquem essas duas coisas que vocês vão achar com facilidade lá. Maravilha. Tem site também, se quiser mais informações? Não, ele está em construção ainda. Daqui a pouco ele vai estar no ar. Mas, por enquanto, é a fanpage e o canal do YouTube que estão no ar com vários vídeos sobre vários temas da psicologia para melhorar aí a qualidade de vida do pessoal. Maravilha. Quem também quiser me seguir aí, também fazendo a minha coisa, só procurar também nas redes sociais, quem quiser seguir. Robert Van Paz, com N de navio no final, Paz e Amor, PAZ. E pode procurar lá a fanpage. Tem a fanpage, tem um canal no YouTube, Instagram e o Snapchat também, que para acompanhar algo assim mais próximo, e a gente tem várias dicas também interessantes. Vamos junto, Patrícia, fazer aí uma diferença no mundo, ajudar cada vez mais pessoas
a se conhecerem melhor, a lidar melhor consigo mesmas, e assim a gente conseguir fazer com que o nosso Brasil fique melhor cada vez mais. Eu sou defensor do pensamento que nós que construímos a terra dos nossos sonhos. Nós queremos um Brasil dos nossos sonhos, tem que começar por nós, pelas nossas atitudes, fazer aí a construção da nossa terra para poder a gente conseguir viver cada vez melhor. É verdade, é verdade. Um prazer falar contigo, Robervão. Um abraço aí. Grande abraço, Patrícia. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado Tchau. pela audiência e a gente se encontra depois.